A visualização desse rosto de perfil vai acompanhar a mesma estruturação que a gente tem do feminino também, né? Então, seja masculino, feminino ou infantil, é sempre a mesma dinâmica. Então, aqui a gente vai ter a localização, né, dessa face que tem 3 centímetros. Eu vou usar meia face, então eu vou colocar 1,5. Então, se eu tenho 3, eu vou usar aqui a metade, ó. A gente tem a metade da medida, né, da distância entre os olhos que vai ficar aparente. Então, se eu tenho 1 centímetro, a gente vai deixar aqui meio centímetro para essa entrada que nós temos aqui, né, bem na estrutura do início do nariz, do pivô ali. Então, é ali que vai ser traçado, né, vou deixar esse meio centímetro, que é essa medidinha aqui, entre o Y e o início do olho, para iniciar o Y. Então, o Y de perfil, ele continua, né, como no feminino, sendo nesse ponto, nessa referência. Então, daqui para dentro, ó, meio centímetro, e aí eu teria o olho de 1 centímetro. Se eu estou trabalhando meio perfil, esse olho vai ter meio centímetro. Então, ó, ficou bem certinho, né, nessa metade que foi indicada. Então, aqui, a gente observa, ó, que é esse meio olho. Então, esse meio olho. Então, aqui a gente sabe que no Y a gente tem essa estrutura da testa, né? E esse ponto, ó, ele vai conectar aqui nessa metade, que vai depois, né? Juntamente nessa outra metade, conectar a curvatura da cabeça. Então, aqui a testa, ela pode vir reta, né? Esse pedacinho aqui. E depois ela vai conectar aqui na estrutura do olho. O nariz, ele vai permanecer na metade, ó. Eu tenho a linha do nariz e da boca. Na metade, então eu tenho esse círculo do nariz, que fica bem certinho, entre o Y e essa estrutura. E aqui a gente pode, de novo, conectar com uma reta. Essa reta aqui. Na metade desse círculo para dentro do Y, ó, a gente tem a narina. Aqui, exatamente, a gente vai ter a boca, né? Então, a gente sabe que a boca, ela vai terminar, né, na metade aqui dessa linha do olho. Então, aqui, ó, eu venho com o lábio superior e o lábio inferior. Então, o lábio superior, ele fecha, né, essa parte entre o nariz e a linha da boca. E aqui, o inferior. E o eixo, o queixo, aliás, né, esse círculo fica para dentro de Y. Então, aqui a gente sabe que vem uma curva, ó, e aí pode vir, né, mais retinho, por ser o queixo masculino. Então, aqui ele saiu da grade, ó, então aqui embaixo ele também vai sair. E aqui, gente, a gente vai ter a linha das sobrancelhas. Então, sobrancelha na mesma linha, ó, linha reta. Observando aqui as diretrizes do que a gente fez na parte da frente, né, a gente tem essa metade da cabeça, ó, tem 3 centímetros aqui, né, essa outra parte. Então, a metade dessa medida até essa linha aqui que define a face é onde a gente vai ter o limite da orelha. Ó, então aqui fica essa oval, que é um parâmetro inicial, né, gente? Se alguém quiser fazer maior ou menor, aí é com cada um. Um C, ao contrário. Então, aqui, a gente tem a raiz do cabelo e tem essa estrutura aqui, né? E a gente sabe que entre essa raiz do cabelo e essa estrutura, a gente vai ter uma curva. E que o masculino, ele aqui, da orelha em direção à boca, né, a gente consegue ter essa estrutura para fazer, né, essa costeleta.
Então, aqui, a gente fez a orelha e entende que a parte de cima do crânio, ó, ela é desenhada, né, estruturada aqui até a base da orelha. O pescoço, ele ficou com 3 de largura, então, aqui exatamente na metade do quadrado, que eu vou deixar em verde, né, porque o Y em vermelho tá na frente. Exatamente aqui nessa linha a gente coloca metade do pescoço para frente, metade do pescoço para trás, ó. Aqui também, metade para frente, metade para trás. E aqui a gente tem a estrutura, então, né, já indicada, ó, que foi do pescoço. Então, onde está o degolo, né, o decote está aqui. Então, a parte de cima, ela vai subir, talvez não tanto, né, a metade dessa altura, ela pode ser projetada para cima, né, então, se eu tenho aqui meio centímetro, vai um 25, para que eu consiga ter essa linha do pescoço de perfil. Daqui, né, ele vem nessa direção e nessa direção. Agora, o que falta, né? Essa estrutura da maxilar. Então, o que a gente viu? Que entre a linha da boca e a estrutura aqui final do queixo, na metade, aproximadamente, é aonde a gente vai descer com o maxilar. Então, aqui, ó, esse maxilar, ele vem em direção ao pescoço. Então, ele fica bem abaixo dessa linha da boca. E aí, fecha lá em cima a linha da cabeça. Então, aqui a gente já tem a rótula. Essa rótula, ela pode encostar aqui nesse eixo em verde, que depois vai ser o centro do corpo de perfil, e jogar a rótula daqui para trás. Igualzinho como é feito no feminino. O que mudou? Né? Mudou que a rótula do masculino ela é um pouco maior. Então, aqui a gente tem o perfil e tem a linha princesa, né? Então, aqui, ó, gente, eu fiz esse cânone maior, né, pra gente entender que a linha princesa no masculino, conforme o outro vídeo, ele pega a metade, né, dessa reta do ombro, ele vai pegar a metade dessa linha onde iniciaria a cintura do masculino e você liga numa reta. Então, aqui, né, a gente entende que ficou meio corpo. Então, se eu tivesse, né, o corpo inteiro, é 8. Metade, ó, dá certinho, 4 centímetros. Então, essa metade, esses 4 centímetros, é que vai me proporcionar esse volume, né, do que vai ser o perfil, a estrutura inicial. Então, aqui, a gente vai, ó, a testa, a parte de entradinha aqui do nariz, o dorso do nariz. Aqui eu gosto até de fazer ele mais quadradinho. Todo mais quadradinho, né? Para dar a entender realmente que é um masculino. Lembrando que a gente não fecha, né? Tanto o olho, as linhas como no feminino e deixa ela toda mais retangular. E aí a gente tem aqui, ó, a linha da raiz do cabelo e o maxilar, que é a estrutura da orelha. Aí, da narina, a gente puxa aqui o filtro do nariz, o lábio superior para fora de Y, o lábio inferior sobre parte de dentro do queixo, né? Ela entra ali de Y. E o queixo, que pode ser mais quadradinho. Ó, nessa linha que terminou os olhos, né? Aqui, esse roxinho, que é essa meia face, que pode vir até aqui embaixo. E entre a linha roxa e a verde, né, a gente vai marcar a metade e vai conseguir fazer a curvatura, ó, daqui
e daqui. E essa linha do olho, ela vem reta até a linha da boca, e que depois ela vai até a metade do queixo. Então, a gente consegue separar, né, as partes de planos, né? Eu tenho o plano da testa e do nariz, aqui eu tenho um outro plano, a gente consegue jogar umas sombras bem legais. Essa linha aqui, ó, eu gosto também de deixar identificada para a gente fazer uma sombra depois, tá? Então, aqui a gente tem nosso amigo de perfil, meio perfil.